Olá, meu nome é Gabriela Chiesa Kaminski e esse vídeo foi gravado para o itinerário de Ciências Humanas da turma 3MA no quarto bimestre de 2025. Com a era digital, os jovens têm tido mais contato com as redes sociais. E por sua vez, as redes sociais influenciam o comportamento da população em geral e influenciam as emoções das pessoas. Dessa forma, esse trabalho visa investigar de que forma as emoções são influenciadas pelo ambiente digital, negativamente e positivamente. E também visa trazer estratégias para que a exposição às redes sociais seja saudável. As emoções interferem grandemente a, na adaptação das pessoas no ambiente onde elas vivem e na sua tomada de decisões. As principais emoções humanas são a alegria, a raiva, a tristeza e o medo. As emoções, elas são influenciadas fortemente pelo contexto em que se vive. Dessa forma, o ambiente digital, ele é um grande influenciador das emoções, tanto em jovens, em adolescentes e em adultos. As redes sociais se tornaram o principal local onde as pessoas compartilham as suas conquistas, suas memórias, as suas opiniões, e elas estão buscando ali a aceitação e reconhecimento em determinado grupo social. Geralmente, nas redes sociais, a identidade pessoal e a identidade digital das pessoas se misturam. O primeiro lado das redes sociais que a gente vai abordar nesse vídeo é o lado negativo. Existem várias formas de que as redes sociais influenciam negativamente na vida das pessoas. Uma delas é a comparação, já que lá, geralmente, as pessoas postam os momentos mais felizes. Isso acaba gerando e criando uma idealização do que é a felicidade. E as pessoas que olham isso pensam que a vida delas não é boa e que elas não são felizes. Outro aspecto negativo é a busca por validação, ou seja, quando você posta uma foto lá, você está esperando que as pessoas comentem e curtam a sua foto. E quando isso não acontece, acaba gerando baixa autoestima e vários problemas nesse sentido. O cyberbullying também acontece muito nas redes sociais, que é o bullying digitalizado, né? Geralmente acontece nos comentários das fotos. Uma nova expressão que surgiu atualmente é o Fear of Missing Out, que é o FOMO, é uma sigla em inglês que significa o medo de estar perdendo alguma coisa. Quando o indivíduo fica afastado das redes sociais, ele sente uma ansiedade por estar perdendo alguma atualização ou alguma notícia importante das redes sociais. Por outro lado, as redes sociais elas também trazem aspectos bastante positivos, como o estreitamento de laços com amigos que moram longe, o acesso à informação, a divulgação de pequenas empresas, o engajamento de várias pessoas em prol de uma pequena causa, e tudo isso pode trazer muitos benefícios para os indivíduos. Bem, toda vez que a gente encontra algo novo ou está buscando por algo novo, o nosso cérebro recebe uma carga de dopamina. E quando o uso das redes sociais ele é muito frequente, o nosso cérebro acaba viciando, porque ele é sempre mais e mais dopamina. Isso acontece, por exemplo, quando nós estamos assistindo os vídeos curtos do Instagram ou do YouTube. Então, algumas estratégias importantes para o gerenciamento das emoções durante o uso das redes sociais está no gerenciamento de tempo, ou seja, definir o tempo limite que você vai ficar usando aquela plataforma, consumir bons conteúdos que agreguem para o seu desenvolvimento pessoal e também fazer pausas tecnológicas, por exemplo, você ter um hobby além do digital. E aprender a gerenciar os sentimentos se você receber alguma crítica sobre o seu corpo ou quando você se sentir inferior a outra pessoa. Agora eu vou falar sobre Oswaldo Aranha. Bem, Oswaldo Aranha ele foi um importante diplomata brasileiro na Organização Nacional das Nações Unidas durante a Segunda Guerra Mundial. E nesse trabalho a gente vai ver um pouquinho sobre a vida dele e sobre como o Brasil buscava se destacar nessa época. Então, Oswaldo Aranha nasceu em 1894 e faleceu em 1960. Ele atuou como embaixador em Washington e também como ministro das Relações Exteriores do Brasil. Ele participou ativamente ao lado de seu amigo Getúlio Vargas na Revolução de 30
e foi um dos principais articuladores desse novo governo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Oswaldo Aranha defendeu que o Brasil mantivesse relações estreitas com os Estados Unidos. Oswaldo Aranha acreditava no diálogo e na cooperação entre as nações e acreditava que a política era um meio de promover o progresso e a paz entre os povos. Quando a guerra acabou, Oswaldo Aranha foi votado como presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Um ano depois, ele que estava presidindo quando aconteceu a sessão histórica que votou o Estado de Israel. Dessa forma, o Brasil ficou conhecido internacionalmente e teve um grande prestígio na época. Oswaldo Aranha ficou bastante conhecido por buscar a resolução dos conflitos através do diálogo. Apesar do destaque dele, alguns historiadores afirmam que na época o Brasil perdeu muitas oportunidades por falta de apoio político. Logo no início da Guerra Fria, a estratégia adotada por Oswaldo Aranha foi conciliar os interesses dos soviéticos com os interesses americanos. A postura adotada por Aranha influenciou muito a postura atual do Brasil na ONU, que é de promover sempre a paz e o diálogo. Então agora eu vou falar sobre os desafios socioeconômicos da transição demográfica no Brasil. Então esse trabalho vai mostrar como a, a queda na taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida contribuem para a economia e o trabalho no futuro do país. Então, o que é a transição demográfica? Basicamente, a transição demográfica é a variação no perfil de nascimentos e mortes do país, né? E aqui no Brasil, inicialmente, a gente tinha uma taxa de mortalidade de crianças bem maior do que se tem hoje e também uma taxa de natalidade muito maior. E como aconteceu o inverso, a população está envelhecendo. De acordo com o IBGE, entre 2010 e 2022, no caso 12 anos, a população envelheceu 57%. Existem 57% mais idosos desde 2010. O que indica que a pirâmide etária que vocês podem observar no próximo gráfico, ela está invertendo. Ao invés de ela estar com menos idosos, ela está com menos jovens. Então, junto com esse aumento no número de idosos, surgem várias necessidades para o país, entre eles a necessidade de serviços de saúde, de acessibilidade e de políticas públicas. Essa mudança na dinâmica da idade da população no Brasil tem afetado bastante a economia, pelo fato de mais pessoas estarem fazendo uso da previdência social e menos pessoas estarem ativas no mercado de trabalho. Uma curiosidade bem interessante é que no Brasil a distribuição dessa pirâmide etária é desigual, porque no norte e no nordeste existem mais jovens, enquanto no sul existem menos jovens. Devido a esse envelhecimento populacional, uma curiosidade muito interessante é que as empresas têm buscado pesquisar maneiras de tornar o ambiente de trabalho mais inclusivo, já que existem 4 gerações diferentes que estão convivendo agora, desde os baby boomers até a geração Z. Então agora vamos falar um pouquinho sobre os caminhos que o governo tem para melhorar a dinâmica devido a esse acontecimento, né? Investimentos em saúde pública para que os idosos tenham uma boa qualidade de vida, investimento na educação de adultos, projetos que promovam a inclusão digital das pessoas idosas e o incentivo às famílias que tenham mais filhos, né? Para que essa pirâmide etária fique equilibrada. Através disso, a gente vê que o respeito a todas as gerações é muito importante para que todos sejam inclusos nesse novo mundo que nós estamos vivendo. Então, agora eu vou falar sobre México, um estado desenvolvimentista. E a gente vai ver como esse país evoluiu desde a sua independência até se tornar um exemplo de desenvolvimento dentro da América Latina, apesar de ter enfrentado vários desafios econômicos e desafios políticos também.
Antes da independência do México, ele era um país muito desigual. Enquanto os brancos estavam no topo da pirâmide, os indígenas e negros estavam muito inferiores a eles em posição de destaque social e econômico. O país conquistou sua independência em 1821, mas apesar disso ele viveu um século XIX muito conturbado, cheio de guerras internas e disputas pelo poder. Então, no final do século XIX, o México foi governado por Porfírio Dias. Então, Porfírio Dias ele modernizou muito o país, construiu várias ferrovias e abriu o país a políticas externas. Apesar disso, infelizmente, esse período também foi marcado por desigualdade social, invasão de terras e muitas outras malefícios. Então, devido a essas desigualdades, a população se revoltou e deu início à Revolução Mexicana, que teve dois líderes muito importantes, o Emiliano Zapata e o Pancho Villa, que em 1910 lideraram movimentos a favor da reforma agrária. E essa guerra durou cerca de 10 anos e causou mais de 1 milhão de mortes. O resultado dela foi a Constituição de 1917, onde previa a reforma agrária no país e também alguns direitos trabalhistas, e mais controle do Estado dentro da economia. Então, depois que essa revolução aconteceu, o México começou a se reconstruir, né? Em 1940, aconteceu o Milagre Econômico Mexicano, um período curto onde o México se industrializou e cresceu bastante economicamente. O Estado começou a investir mais em infraestrutura e também em políticas públicas de crescimento para o país, né? O modelo ficou conhecido como Estado desenvolvimentista, que é quando o governo ele tem um grande controle da economia, do revolucionário institucional. Então, em 1939 foi criado esse partido, o PRI, que dominou a política mexicana durante um longo período de 71 anos. Só que esse partido ele também foi bastante ditatorial, e ele reunia políticos de direita e de esquerda, e o que garantiu que ele permanecesse no poder por tanto tempo, né? Porque daí aconteceu uma certa estabilidade dentro do partido, onde não haviam disputas tão grandes entre direita e esquerda, já que eles tinham um único partido. E foi só nos anos 2000 que o PRI saiu do poder e o México começou a viver um novo momento democrático. Em suma, o México conseguiu se desenvolver bastante, mas apesar disso ele ainda enfrenta vários impasses econômicos e a dependência de países maiores, né? E isso mostra para nós que é bem difícil para os países aqui da América Latina se desenvolverem.